Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui para vocês sobre o nosso curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica Campus Monte Carmelo, da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, para começar esse papo aqui, eu gostaria inicialmente de falar para vocês um pouquinho sobre a Universidade Federal de Uberlândia, sobre a UFO, né? Então, a UFO é uma universidade pública, gratuita e, acima de tudo, de altíssima qualidade, né? Vou mostrar para vocês depois algumas informações que nós temos aí da universidade, né? Ela está entre as melhores instituições de ensino superior jovens ao redor do mundo, de acordo aí com algumas fontes, né, de pesquisa, né, caso alguém queira acessar, os links estão aqui embaixo, né. Ela está classificada entre as melhores universidades da América Latina e Caribe. E uma notícia interessante que nós temos aí, que a UFO é destaque em depósito de pedidos de patente, ou seja, desenvolvemos pesquisas de alto nível e fornecemos isso para a sociedade em forma de serviço, em forma de um aplicativo, em forma de um instrumento, em forma de algum material, né, que traz um benefício aí para a sociedade, né? Então, os serviços aí, as pesquisas saem do papel e são materializadas, são transformadas aí para o público, certo? Então, bom, falando mais especificamente aqui de Monte Carmelo, onde está localizado o curso de Agrimensura e Cartográfica, nós temos hoje um total de 27 laboratórios altamente equipados, 3 bibliotecas, sendo 2 setoriais, uma mapoteca e uma biblioteca setorial dentro do curso de Geologia e uma biblioteca de uso geral, né? Nós temos também aqui cursos pré-vestibulares gratuitos, ou seja, tem o vestibulinho, aqueles alunos do ensino médio que às vezes não têm condições de pagar um cursinho. A UFO oferece cursos aqui pré-vestibulares gratuitos para os alunos do ensino médio, né? Para que eles consigam ali auxiliar eles, né? Nas provas aí do Enem, dos vestibulares. E também são fornecidos cursos, né, de capacitação para servidores, de modo geral. Bom, o corpo docente aqui de Monte Carmelo, isso aqui é Monte Carmelo, pessoal. O corpo docente aqui de Monte Carmelo são formados majoritariamente por doutores, e esses doutores têm parcerias, inclusive, em projetos de pesquisa a nível internacional. Isso é muito importante aqui para a universidade. O corpo técnico também é composto por profissionais altamente qualificados, graduados, né? Tem graduações nas áreas e alguns, inclusive, mestres, né? Aqui nós temos alguns campos experimentais, onde são realizados experimentos, né? E isso é uma vantagem muito interessante, porque o aluno ele vai até o campo, colocar a teoria na prática, com os experimentos em campo, né? Então, a gente tem aqui nós estamos aí em processo de aquisição de um terreno para esse fim, mas nós temos parcerias com algumas fazendas, onde são realizados alguns experimentos. Nós temos hoje aí, pessoal, aproximadamente 1.100 alunos matriculados dentro aqui do nosso campus Monte Carmelo. Essas informações vocês também podem encontrar aqui no link aqui embaixo, ok? Mais detalhes sobre o curso, sobre o curso de Agrimensura Cartográfica, mais notícias, informações sobre os cursos pré-vestibulares, aqui no caso o curso afim, né? E aqui para entender um pouco mais o corpo docente do curso de Monte Carmelo, essencialmente, né? Bom, alguns destaques que nós, às vezes,
nós vemos como algo muito importante a ser apresentado aqui para vocês, né? A UFO Monte Carmelo, né? Ela é recente, né? Ela foi aqui federalizada em 2011, ok? E nós, bom, e desde então, muitas atividades aí têm sido feitas, né? Então, para vocês verem aqui, por exemplo, nós temos alguns projetos, né, que foram feitos em parceria com outros institutos, né? Então, aqui estou eu, Vinícius, esse daqui é o professor Wagner Karupt, né? E nós fizemos uma parceria na época com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para termos a nossa antena GPS, a nossa antena que captura sinais de GNSS, posicionamento por satélites, né? E isso aqui foi muito interessante porque teve implicações tanto na parte do ensino para os alunos usar esses dados, como também para a comunidade, os profissionais da agrimensura e cartográfica que trabalham na região têm acesso a esses dados e isso melhora o custo em campo. O custo em campo é reduzido para ele, né, quando nós temos esse tipo de antena. Tá? Então, trouxe benefícios também para os profissionais da região, para o ensino e, claro, estendendo isso para a comunidade. Claro que isso daqui é utilizado para fins de posicionamento, determinar coordenadas, mas também pode ser utilizado para outros fins de pesquisa, como, por exemplo, monitorar a atmosfera terrestre, monitorar, fazer análise de deformação de estruturas, e várias aí aplicações, tá certo? Outro destaque que nós trazemos aqui dentro de Monte Carmelo, o pessoal da geologia também traz essa importante pesquisa que eles estão desenvolvendo, identificam cavernas em Coromandel e tudo indica aí a tese de que a região aí do Alto Paranaíba, né, já foi ali inundada pelo mar, né? Então já esteve inundada sobre o mar, né? Então isso são pesquisas bem interessantes, né? Que permite estudar a geologia, as rochas, a evolução, enfim, né? Então tem bastante coisas bacanas aqui, né? Bom, falando especificamente da agrimensura e cartográfica, então, nasceu em 2011, o aluno aqui, quando ele adentra dentro da universidade, ele tem um mínimo, né? Qual que é o mínimo tempo para ele integralizar o curso? 4 anos e meio, tá certo? Regular, na média, né? Então, é 5 anos, mas ele pode ali se formar antes, se ele se esforçar bastante e conseguir, inclusive, puxar algumas matérias, ele consegue integralizar o curso em 4 anos e meio, né? Mas, no geral, na média, ele se forma em 5 anos e, dependendo dos casos, às vezes precisa postergar um pouquinho mais a graduação, ele consegue integralizar no máximo aqui 8 anos, né? E uma coisa interessante, né, que esse curso aqui, o nosso curso, ele tem, assim, o mercado está bem aquecido para esse curso, né? Então, hoje, com as tecnologias aí de drone, agricultura de precisão, todas essas palavras, tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, isso aí tem nos requisitado aqui, como professores, a gente absorver essas necessidades e fornecer isso para os nossos alunos, né? Então aqui é uma foto do campus, né? Aqui os girassóis, como vocês podem ver, o campus é muito bonito, né? Muito verde, inclusive, e está já previsto, mas a sua infraestrutura, seu plano diretor já está finalizado. E a ideia é que esse campus, a ideia é que isso aqui ainda fique uma estrutura ainda maior, né? Então, mas a vista aqui é muito bonita. Bom, falando essencialmente da agrimensura cartográfica, em Portugal aparece mais a palavra geoespacial, por isso que eu coloco em geoespacial. É a engenharia que trabalha com informações espaciais, né? E geoespacial, que é a ideia de espaço e terra, né? E aí, quando a gente fala espacial, a gente pensa sempre em vínculo geográfico, vínculo espacial. E o engenheiro, ele é responsável por 4 tarefas, né? Aquisição de dados, processamento, representação, análise e, claro, envolvendo toda essa parte técnica, envolve também a parte de tomadas de decisão, né? Que é muito importante. Então, essa figurinha aqui, né? Ela mostra pra gente algumas
alguns produtos, algumas tarefas, né? Que o engenheiro está envolvido, né? Então, e é bem interessante isso, né? Então, a fotogrametria, órbita de satélites, drone, dispositivos móveis, né? Determinar a forma e dimensões da Terra, a parte de cadastro urbano. Então, é bem interessante. Eu vou apresentar um pouquinho mais especificamente aqui do curso, mas quais são as competências desse profissional? Primeiro que ele é responsável pela concessão, pela coordenação e gestão de projetos. Então, o engenheiro ele sempre vai trabalhar com projetos, tá certo? E claro que para isso vai usar tecnologias de aquisição de dados, seja por satélites, aviões, drones, né? Lasers terrestres, né? E esses dados, claro, precisam passar por um tratamento, então exige ali o conhecimento dessas formas de dados, como a gente analisa esses dados e como nós vamos disponibilizar toda essa informação que nós capturamos para o público, né? Então, hoje, essa questão de disponibilização, hoje nós temos a internet, né? Então, cada vez mais as informações espaciais estão sendo disponibilizadas via web, via internet, né? E, claro, uma das competências é apoiar nas tomadas de decisões nas mais diversas atividades, tá certo? Bom, aquisição. Aí eu coloco aqui algumas figurinhas para mostrar para vocês, né, de modo geral, de como que é feita a aquisição desses dados, né? Então, temos aí equipamentos conhecido como estação total, que basicamente mede ângulos e distâncias, né? Receptores estão recebendo sinais GPS para determinar posicionamento, um laser terrestre, né? Esse daqui é o carrinho lá do Google, o Google Street View, né, que é utilizado aí para fins de mapeamento móvel, né? Órbitas, satélites, né, para fazer sensoriamento remoto, ou seja, satélites que estão sendo utilizados para fazer o imageamento da Terra e esses dados ficam disponíveis, nós temos que trabalhar com esses dados, né? E hoje que está na moda aí é o drone, né? Plataforma drone, né? Então é claro que o sensor ali, né, a câmera vai integrada a essa plataforma. Ali tem dispositivos, GPS, alta tecnologia, um sistema inercial para orientação da câmera, etc. E sensores aqui, né, de alto nível, para a gente poder conseguir mapear o que muitas vezes o nosso olho humano não consegue ver. Então, por isso que a gente usa esses sensores. Os sensores conseguem captar coisas que nós não conseguimos ver. Isso que é muito interessante. Bom, e aí, claro, depois da aquisição desses dados, eles passam por um processo rigoroso de processamento de dados, né? Então, esses dados são os dados que foram capturados, eles passam por um processamento, né? Então, o engenheiro tem que entender da parte de como que nós fazemos esse processamento, quais são as etapas envolvidas, né? Então, é claro que com esses processamentos aí que nós temos em mãos, né? Nós conseguimos gerar produtos. Por exemplo, nesse caso aqui, só para vocês terem uma noção, um exemplo, né? Está mostrando para a gente aqui uma cultura e as regiões onde estão vermelho, por exemplo, é onde nós temos presença aí de uma doença na cultura, né? E isso daqui permite a gente, olha só, essa região mais vermelho aqui, é as regiões que nós temos maiores problemas aí. Nós temos que ver como que a gente vai fazer para a gente resolver esse problema, né? Então, ajuda na tomada de decisão, né? Bom, aí tem várias aqui que eu coloco. E, claro, depois desse parte do processamento, nós temos a representação. Como nós vamos representar aquilo que nós levantamos, né? Então, hoje nós, pensando na parte da topografia, na parte de descrever o terreno, que a gente trabalha com isso também, mas hoje você tem, por exemplo, a geração de modelos digitais, né? Então tudo na mídia digital, hoje é tudo digital, né? Reconstrução de cidades tridimensionais, reconstruções de patrimônio histórico, né? Bom, enfim, várias formas de a gente fazer a representação, né? E é claro que vocês vão pensar assim, nossa, e o mapa, né? Vocês não fazem mapa? Sim, é um dos produtos que são gerados também, né? O mapa precisa ser constantemente atualizado. Hoje se abre uma rodovia, mudou a realidade, mudou a feição, mudou a perspectiva, né? Nós temos que atualizar essa base cartográfica, nós precisamos atualizar a carta,
Nós temos que mostrar no nosso mapa que teve aquela mudança. E aquilo precisa ser inserido dentro de um sistema de navegação por GPS. Então, é uma atividade que ela é dinâmica. Ela precisa ser constantemente atualizada, né? E algo muito importante aqui que eu coloco para vocês também é que, assim, qualquer cidade, qualquer país que queira se desenvolver, não existe desenvolvimento sem a cartografia. A cartografia é a base, a fundação para que as cidades se evoluam, para que as coisas consigam formar de forma inteligente. Hoje se fala de Smart City, né? Então, as cidades inteligentes. E a cartografia vem com esse propósito para esse mundo atual, né? O que nós podemos trabalhar dentro da agrimensura cartográfica? Obras subterrâneas, por exemplo, né? Obras subterrâneas é uma forma, é uma aplicação, né? Então, tem que fazer esses levantamentos, né? Determinar as coordenadas desses pontos aqui, ó, vermelhinho que vocês estão vendo ali, usando um equipamento que é chamado estação total. É feito o levantamento desses pontos, né? Determinando as coordenadas com altíssima precisão. E o bacana disso daqui é que tem que ser com alta precisão, porque nesses pontos aqui é onde vão ser colocadas dinamites para fazer a abertura do túnel, né? Então isso é extremamente assim, a responsabilidade é extremamente alta, né, nesses tipos de tarefa. Qualquer erro de cálculo, claro, pode coloca a vida das pessoas, né, a segurança ali fica comprometida, né? Bom, construção civil, então fala construção civil, a pessoa pensa só em engenheiro civil, mas na verdade não, né, pessoal? O engenheiro agrimensor cartógrafo, ele, na parte dos levantamentos topográficos, são necessários. Locação de obras, por exemplo, né? É necessário, né? É que você já vê, por exemplo, lá o monumento, a estrutura já construída e pensa, isso aqui quem fez foi um engenheiro civil, tudo bem. Mas para aquilo lá existir, teve que existir uma planta antes, uma base, um desenho daquilo, né? Para poder um projeto, né? Então, é importante lembrar disso. Controle de monitoramento de estruturas. Então, barragens, por exemplo, hoje toda barragem, toda estrutura precisa ser pontes, precisam ser constantemente monitoradas. Então, essas pontes aqui, imagina só, eu tenho nessa ponte aqui, nessa barragem aqui, né? Se a gente imaginar que nós temos aí, nós fazemos um levantamento como se fosse as coordenadas dessa estrutura aqui, né? Imaginar que essas coordenadas variam com o tempo, né? Por quê? Porque a estrutura está em constante movimento, né? Então, a gente tem que monitorar isso. Até que ponto esse deslocamento é aceitável, não é? Então, é importante o constante controle de estruturas. Projeto de estradas, né? Abertura de estradas. A parte de mineração. Laser terrestre para aplicações aí na área de petróleo e gás, né? Usinas hidrelétricas. A parte de análise de fuselagem, por exemplo, navios, aviões, topografia industrial, né, para nivelamento de máquinas, inclusive. Essas máquinas têm que ter perfeitamente niveladas, porque a questão do nivelamento aí tem que ser altíssima precisão, né? Detecção, inclusive, de alguns problemas que podem ser encontrados nos maquinários. Batimetria, levantamento dos fundos dos oceanos, né? Para ter a topografia dos fundos dos oceanos, isso é muito importante para diversas aplicações dentro da cartografia. Perícia, então usando lá, por exemplo, laser terrestre para também fazer o cálculo preciso, né, da cena de um acidente, por exemplo, e isso auxilia, né, para entender o contexto daquele acidente. Inclusive para cálculos aí matemáticos e de engenharia, que pode auxiliar aí na tomada de decisão, né? E hoje que está bastante na boca do povo é a agricultura de precisão, né? Então entender, tentar fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais tecnológica, sem perdas de recursos, né? E isso exige a informação espacial. Mapeamento a laser para, por exemplo, linhas de transmissão. Então, tem uma lei hoje também
obrigando que toda a linha de transmissão aí tem que ter feito um levantamento, um mapeamento dela, e aí são usados equipamentos laser que vão a bordo de aviões, tá certo? E claro, hoje a integração da agrimensura, da cartografia com a computação, né? Então, para a gente poder disponibilizar esses produtos hoje, né, nós usamos recursos computacionais, né, para disponibilizar isso via celular, um tablet, né, que hoje o mundo é todo conectado. Bom, aqui, pessoal, seriam alguns exemplares e trabalhos desenvolvidos na UFO. Eu vou passar bem rapidamente, mas nós temos aí feitos trabalhos para ajudar aqui, auxiliar aqui a cidade em algumas tomadas de decisão, né? Por exemplo, esse aqui foi um levantamento batimétrico para poder determinar as regiões, né, ao entorno aqui onde, quando ocorre, por exemplo, pode ocorrer aqui algum tipo de inundação, né? Quais são as áreas aqui que podem ser afetadas, né? Trabalhamos com redes neurais para gerar um modelo de superfície da Terra, imaginamento do Avante aplicado à recuperação de solo e águas de microbacias, tem aplicações importantes, aplicação aí de imagens obtidas por Vante, né, pelos drones, né, para estimativa de produtividade do café. Então, esse tem uma implicação importante aqui dentro do nosso contexto. Usar imaginamento para fins de cadastro, então cadastrar aqui cada parcela do terreno aqui usando tecnologias aí avançadas, né? Isso é importante para o cálculo do IPTU, por exemplo. É muito importante porque a gente pode, inclusive, isso tem uma consequência importante para a questão do IPTU, porque muitas vezes o cara que é mais rico paga menos e o cara que é pobre paga mais. E aí, com o levantamento, é uma forma de você ter uma justificativa social, né? Esse levantamento, porque a gente consegue detectar esses problemas, né? Então, por que aquele cara que tem um terreno gigante está pagando menos do que aquele cara, por exemplo, que tem um terreno pequenininho e relativamente está tendo um gasto maior, né? Então, a ideia é de você também trazer esse contexto social, de ter um pagamento de IPTU mais igualitário, mais homogêneo, mais justo, né? Bom, para saber mais sobre os nossos trabalhos feitos aí da graduação, vocês podem acessar aqui o nosso repositório, tá bom? Então, isso aqui é uma breve apresentação para vocês, né, do nosso curso daqui de Monte Carmelo. E nos próximos vídeos, eu vou aqui disponibilizar os nossos formandos, os nossos egressos, aqueles que já estão atuando no mercado, para vocês entenderem um pouquinho onde eles estão atuando, o que eles têm feito no trabalho, né? E aí fica para um próximo vídeo, tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí pela companhia e ficamos para uma próxima.